E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica extremamente lucrativa. Essa técnica é o preço de fechamento de reversão. Então, essa técnica ela tem uma expectativa matemática de 70%. Então, de cada 10 trades que você fizer, 7 você vai acertar e 3 você vai errar. Assim, você pode procurar em qualquer lugar do mundo que você não vai encontrar um setup com 100% de acerto. Não existe. Se alguém te prometeu 90% de acerto, 100% de acerto, é mentira. Corre porque é mentira. Então, eu vou dar um exemplo para você de como que com 50% de chances de acertar, ainda assim no longo prazo a gente consegue ser lucrativo. Então, imagina comigo uma moeda normal, cara e coroa. Eu vou mostrar um trade para você lucrativo. Cara, você perde 5 reais. Coroa, você ganha 10 reais. Eu jogo ela para cima. Se eu jogar ela 100 vezes para cima, com certeza você vai sair lucrativo. Porque quando você perde pouco. E quando você ganha muito. Deu para entender? Então, em qualquer operacional que alguém te mostrar, você não acredita de primeira, você tem que fazer o teste, ver se tem uma expectativa matemática positiva, aí depois começar a colocar em prática, colocar dinheiro para começar a operar esse trade. Então vamos para o conceito de preço de fechamento de reversão. Como que funciona e como que eu faço para operar ele? Como que a gente faz? Vamos partir que esse é o nosso último candle. Aqui para cima a gente esquece, tá? Aqui. Então o que acontece? Esse candle, ele tem que ter a mínima menor que a dos dois últimos candles. Ele tem a mínima menor? Ó, esse candle, a mínima dele está aqui embaixo. A mínima do candle anterior está aqui. Ó, e a do outro está aqui em cima. Então ele tem a mínima menor que os dois últimos candles. Tranquilo. Até aí, tranquilo. E esse mesmo candle, ele tem que ter o seu fechamento maior que a do candle anterior. Maior que o fechamento do candle anterior. Então o fechamento do candle anterior está aqui embaixo. E o fechamento desse nosso candle está aqui em cima. Então é maior que a do candle anterior. Então esse candle aqui, ele é um preço de fechamento de reversão. A regrinha é mínima menor que as dos dois últimos e fechamento maior que o fechamento do último candle. Como que a gente opera ele? A operação é o seguinte. A gente coloca uma ordem de compra na ruptura da máxima desse candle, do nosso preço de fechamento de reversão. Então aqui em cima a gente coloca uma ordem de compra. E o que a gente aceita perder, que é o nosso stop, vamos supor, 100 reais eu aceito perder. Então aqui embaixo vai estar o meu stop. Então eu comprei aqui, eu vou colocar uma ordem de compra aqui e uma ordem de venda aqui. Caso o trade vir contra, eu perco 100 reais. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo eu uso a projeção de Fibonacci, que eu vou explicar em outro vídeo o que é a projeção de Fibonacci, mas eu uso para medir o meu risco. Então o que acontece? Ó, 100% para cima é os 100 reais que eu arrisquei. Então se ele bater aqui como bateu, ó, nos dois próximos candles ele bateu. Então aqui eu ganhei, o meu risco era 100 reais e eu ganhei 100% do meu risco, então 100 reais. Mas o ideal é a gente colocar 161, ó, 161, então tinha dado aí 161 reais. Certo até aí? Tranquilo até aí, não tem mistério, né? Lembrando aqui que a gente está no gráfico da Bovespa e é um gráfico semanal. Então aqui esse candle demorou uma semana para se formar e ele atingiu o meu alvo em 3 semanas. 1, 2, 3 semanas. Cada candle desse é 3 semanas. Na terceira semana, na metade da terceira semana, ele bateu o meu alvo. Então, o preço de fechamento de reversão na ponta compradora, o que você precisa fazer também? Você precisa treinar o olho para encontrar ele. Porque ele não é muito difícil de ser encontrado, mas com o tempo de tela, você consegue encontrar ele facilmente. Então eu vou explicar o preço de fechamento de reversão na ponta vendedora. Na ponta vendedora a gente tem um aqui do lado já, que é esse candle aqui. Vamos partir dele. O que acontece? A máxima do nosso candle tem que ser maior que a dos dois últimos candles. Então ó, a máxima desse candle está aqui e do anterior está aqui atrás. Então a máxima aqui e a outra máxima aqui. O nosso candle tem a máxima maior que a dos dois últimos. Beleza, até aí tudo certo. E o fechamento do nosso candle tem que ser menor que o fechamento do candle anterior. Então vamos ver se está. O fechamento do candle anterior está aqui, ó. Esse é o fechamento do candle anterior. E o do nosso candle, o fechamento, como é negativo, é na parte de baixo do corpo. Então, está abaixo. Esse é um preço de fechamento de reversão na ponta vendedora. Beleza. Achamos o preço de fechamento de reversão na ponta vendedora. O que a gente faz? Projeção de Fibonacci da máxima à mínima
a gente solta, 161 do risco, a gente sai. Então a gente vende na mínima do nosso candle, o nosso stop é lá em cima, vamos colocar um stop de 100 reais, stop lá em cima, e o nosso alvo 161 do nosso risco. Então vai dar aí 161 reais. Então esse é o preço de fechamento de reversão na ponta vendedora. Lembrando que você pode fazer esse tipo de trade em qualquer time frame, em qualquer tempo gráfico. Então, eu estou aqui na escala semanal, mas a gente pode colocar na escala diária, a gente pode colocar na escala intraday 10, 15, 20 minutos. Eu opero isso no intraday. Pessoal, lembrando também que isso aqui que eu estou fazendo não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum tipo de ativo, tá? Então, eu agradeço vocês por estar assistindo o vídeo, por me ajudar aí. Muito obrigado mesmo. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha para quem é iniciante. E muito obrigado aí. Valeu e até a próxima.